Muito bem, bloco 6, homeostase. Aqui a gente vai falar da parte renal, um pouquinho também de distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico. Então lembrar aí do rim, da necessidade de uma pressão arterial média, que ela se regula em 80, né? Então hipotensão é um dos piores cenários para os pacientes aí, que tem que ter uma preservação renal. Aqui coloca uma cirurgia de videolaparoscopia, vale também lá para o nosso capítulo que vem lá para frente, mas durante a videolaparoscopia eu tenho uma diminuição do débito urinário importante do paciente. Qual que é a explicação, né? Alteração da autorregulação renal pela videolaparoscopia, alterações do sódio, compressão do parênquima renal ou inibição da liberação da vasopressina. Então aqui eu tenho uma compressão do parênquima renal. Quanto maior a minha pressão de insuflação abdominal, eu vou ter uma diminuição importante do meu débito urinário. Lembre-se também que com pneumoperitônio eu geralmente tenho uma compressão da cava, né, e uma diminuição do retorno venoso com diminuição do débito cardíaco. Isso pode prejudicar de alguma forma o rim também. Não se esqueçam disso, que a gente espera sempre alguma oligúria no intraoperatório desses pacientes, principalmente se a gente tem cirurgias mais longas e anestesias onde a gente tem uma pressão intraabdominal alta. Aí eu vou ter mais oligúria mesmo. Lembrar do débito urinário, né? Importante. Lembrar de olhar o rim como um filme, não como uma foto, né? A gente tem que ver toda a evolução desse paciente e não só naquele momento no intraoperatório. Creatinina, lembrar da creatinina, é uma relação entre creatinina muscular e excreção renal, né? Então eu tenho uma massa muscular envolvida com isso. Vai me falar da filtração glomerular, mas eu tenho muita coisa envolvida na creatinina. Então a massa muscular ela é constante, né? Então eu tenho índices aí de taxa de filtração glomerular conforme eu tenho a minha função renal junto. O problema da creatinina é que só o exame de creatinina eu tenho um problema, né? Porque eu tenho uma diminuição, quando eu tenho um aumento da creatinina, eu já perdi muito da minha filtração glomerular. Então só o exame da creatinina, ele tem uma sensibilidade aí que mostra alguma coisa, mas a gente sabe que quando eu aumento um pouquinho, eu já posso ter perdido metade da minha função renal, tá? Então a creatinina aí praticamente não é secretada, reabsorvida. E aqui um ponto importante que colocam aí em relação a um paciente mais velho. Então lembre-se que o idoso tem algumas particularidades, a gente vai falar mais para frente também de idoso, mas aqui vamos aproveitar. Esse paciente aí vai fazer uma colestectomia por vídeo, uma colectomia por vídeo, tem uma hipertensão arterial já, e os exames pré-operatórios mostram aí um valor elevado de cistatina C com os valores normais de ureia e creatinina, né? Então por que tem essa discrepância entre esses dois exames? Por causa do diurético, porque já tem lesão tubular renal, por causa de redução de massa muscular ou tem inibição da enzima de conversão de angiotensina. Então lembrar que o idoso perde massa muscular. Quando ele perde massa muscular, ele perde junto a função renal. O idoso vai perdendo o rim com a idade. Então eu tenho a diminuição dos dois ao mesmo tempo. Então eu tenho uma manutenção dos meus índices de creatinina e ureia. Então só a creatinina, né, o exame só sérico de creatinina não é fidedigno no idoso, porque ele está perdendo função renal, mas ele está perdendo massa muscular também, né? O idoso perde massa e ganha gordura. Dessa forma, eu acabo tendo aí uma creatinina que eu acho que está normal. Está com 1,2 e falar, esse velhinho está batendo bola. Mas na verdade a cistatina mostra aí valores elevados, já um valor de lesão. Então aqui a redução da massa muscular faz isso com o idoso. Então não vale a creatinina, valeria aí um clearance de creatinina que mostraria uma mudança. Então a cistatina C é mais fidedigna nisso, é o melhor preditor de taxa de filtração glomerular do que a creatinina, principalmente quando eu tenho alterações já de taxa da filtração glomerular. Independe de massa, idade ou sexo, então é um bom marcador aí de lesão renal. E aqui o melhor, né, o clearance, o mais exato, para a gente ter o clearance de creatinina. Equilíbrio ácido básico, aqui um ponto importante. Importante a gente ver o ponto de análise, né? Então, esse quadrinho ele é muito importante para a gente analisar aí como que vai ser a evolução desse paciente
entre acidose e alcalose e aí os diagnósticos diferenciais. O que a gente mais vai ver na prova é uma situação clínica pedindo qual que é o diagnóstico em relação à acidose, se é uma acidose respiratória, metabólica e se esses quadros estão compensados ou não. Então é importante que vocês decorem essas situações, né? Aqui tem um errinho aí no meu pH, né? O pH da alcalose ali é maior que 7,45, saiu errado ali, né? E da acidose menor que 7,35. Então todas essas alterações que a gente pode ter em relação à alcalose e acidose, lembrar do onion gap, né? Dos distúrbios lá do onion gap, que tem um onion gap normal ou elevado, que isso sempre cai em prova, né? Então lembrar das situações onde eu tenho a produção dos ácidos orgânicos e das intoxicações, onde eu vou ter o onion gap aumentado, tá? Decorem o que é um onion gap elevado, que o resto é mais fácil de saber. Tá bom? Em pacientes no equilíbrio hidroeletrolítico, lembrem-se aí, 2 pontos importantes que sempre caem na prova, aliás 3. Osmolaridade, a formulazinha da osmolaridade, e lembrar do sódio, né, da importância do sódio. O sódio é o cara que manda na osmolaridade. Então, quando a gente tem um paciente aí cheio de líquido, né, como a RTU de próstata, por exemplo, eu tenho uma diluição, na verdade, do sódio. O sódio é mantido, né, mas eu tenho uma hemodiluição porque eu aumento a minha quantidade de água, tá? Tá aí a hiponatremia mais frequente aí, principalmente com excesso de água, tá aí o mais comum. Então, lembrar da RTU de próstata, que é frequente aí em relação às provas. E aqui outro distúrbio que sempre cai, hiperpotassemia, né? A gente tem os distúrbios de hiperpotassemia, lembrar sempre do diabético, né? Que é um cara clássico, sempre cai na prova. O cara descompensado da diabetes geralmente também tem a hiperpotassemia, ou o renal crônico, são 2 caras aí que sempre caem. Lembrar do potássio com a interação da succinilcolina, sempre cai isso em prova, também é frequente, tá? Lembrar da reperfusão da hiperpotassemia em alguns quadros, principalmente lá do paciente com transplante renal, quando vai reperfundir o rim, né? Quando coloca o rim do receptor, do doador no receptor, ele é nutrido com aquela solução de Eurocollins, e você acaba tendo aí um nível de potássio muito alto. Se já tem um cara que tem potássio alto, e esse potássio, a hora que voltar para a circulação, ele pode ter a hiperpotassemia. Então, cuidado com as reperfusões, vale também os pacientes que estão com aneurisma de aorta, com aquela perfusão há muito tempo, que estão com clampeamento da aorta, e aí você vai fazer a reperfusão, né, desse paciente. O potássio também pode estar, além da acidose, o potássio pode estar presente aí e dar uma reperfusão importante em relação a isso, tá? E hemólise também, uma situação aí de hiperpotassemia. Lembrar dos traçados aí da hiperpotassemia, principalmente da onda apiculada, né, típica, mas lembrar do alargamento do QRS também, que é um sinal muito importante da hiperpotassemia e os seus tratamentos. Gluconato de cálcio não diminui potássio, tá? Lembrar que ele só faz uma proteção do miocárdio, e o que realmente diminui potássio, solução polarizante, o bicarbonato de sódio, os beta-2 agonistas, também a hiperventilação ajuda a você a diminuir o potássio, tá? E aí a remoção definitiva com os diuréticos, resinas de troca e diálise, tá? O que a gente faz no nosso intraoperatório é a solução polarizante, glicose com insulina, pode dar bicarbonato, os beta-2 agonistas, e também a hiperventilação vai ajudar esse paciente.